Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou monitor da matéria de Estatística Aplicada à Tomada de Decisões e novamente estamos aqui para mais uma aula. Bom, o tema dessa aula vai ser teste de Q², porém dessa vez a gente vai focar na resolução de um exercício com Q² na situação de mais de um critério. Então, antes da gente começar o nosso exercício, vamos lembrar aqui um passo a passo que a gente definiu lá na nossa aula de Q². Para ficar de uma forma mais entendível, vamos definir aqui que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tabelar os nossos dados que tiveram no enunciado. Depois, a gente vai poder descobrir a frequência esperada e obter o nosso Q² calculado. Depois, a gente vai poder descobrir nosso grau de liberdade e achar o nosso valor na nossa tabela. Depois de tudo isso, a gente vai ter todos os dados para dar a nossa conclusão em cima da hipótese que a gente estipulou no começo do enunciado. Então, aqui, começando já o nosso exercício, a gente tem o seguinte caso. Um inspetor de qualidade toma uma amostra de 220 artigos no centro de distribuição. Se sabe que cada produto pode vir de uma de 3 fábricas e pode ou não estar defeituoso. O inspetor avalia todos os produtos e obtém os seguintes resultados. Então, a gente tem que a frequência observada de produtos defeituosos que chegaram na fábrica 1 foi de 8 produtos defeituosos, sendo um total de 70 produtos. Na fábrica 2, a gente teve 15 produtos defeituosos, num total de 82. Na fábrica 3, a gente teve 11 produtos defeituosos, num total de 68. Olhando assim a nossa tabela, a gente já pode estabelecer nossa hipótese inicial, que vai ser o quê? Que a proporção de produtos defeituosos é a mesma para todas as fábricas, correto? Mas a gente vai precisar fazer o nosso cálculo estatístico para ver se essa hipótese é aceitável ou não. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a nossa tabela, né? E a gente já pode começar a calcular a nossa frequência esperada. E como a gente faz isso para teste de Q² para dois critérios? A gente vai fazer da seguinte maneira. Para a gente substituir esse valor aqui pela frequência esperada, a gente vai pegar esse 70, que é o valor total, vezes o total da linha correspondente, certo? Porque a gente quer trocar esse valor aqui. Então, a gente vai pegar esse 70 vezes o 34, dividido por 220. Então, vamos lá. Para a gente trocar essa linha aqui, a gente vai fazer 70 vezes 34, dividido por 220. E a gente vai aplicar isso para todas as linhas da tabela. Ou seja, para mim achar aqui e trocar esse valor, o que a gente vai ter que fazer? 82 vezes 34 dividido por 220. Mas beleza, a gente já fez para essa aqui, então vamos ver como que fica para todas as linhas da tabela. Então, aplicando esse cálculo para todas as células da minha tabela, a gente tem esses dados aqui. Por exemplo, esse aqui foi o que a gente calculou, né, anteriormente, que é 70 vezes 34 dividido por 220. Esse aqui do lado, para achar essa célula, a gente fez o seguinte, pegou o 82 vezes 34 dividido por 220. Esse aqui, essa célula aqui, a gente pegou o 68, correto? Vezes 34 dividido por 220. E esse aqui de baixo, a gente fez a mesma coisa, porém, né, 70
vezes 186, porque a gente quer trocar essa célula aqui, então é a coluna correspondente vezes a célula correspondente, o total, né, correspondente, dividido por 220. E assim aplicado para todas as células da nossa tabela. A gente tem a nossa frequência esperada. Então, chegando aqui, a gente tem a comparação das nossas duas tabelas, onde aqui em cima é a nossa frequência observada, que é o que a gente tinha lá no começo do exercício, né? E aqui embaixo a gente tem a nossa frequência esperada, que é o que a gente acabou de calcular. Aplicando aquelas continhas lá, a gente chega nesses valores, correto? Então, aqui a gente tem as nossas duas tabelas junto, onde aqui eu separei a fábrica 1 com os produtos defeituosos, a fábrica 1 com os produtos não defeituosos e assim em diante. Para facilitar na hora aqui da gente fazer a nossa conta. Então, para aplicar essa fórmula aqui, que é o do nosso Q quadrado calculado, que a gente vai precisar desse valor, a gente fez a nossa tabelinha aqui, né, para ficar de uma maneira mais visual, e a gente vai calcular da seguinte maneira. A gente, para essa primeira linha aqui, a gente vai pegar nossa frequência observada menos a nossa frequência esperada. Esse valor vai dar de menos 2,81, correto? O que a gente faz para corrigir esse negativo? A gente eleva ao quadrado. Aí vai dar o valor de 7,8961. Aí, beleza. Então, para finalizar essa linha, é só a gente dividir pela nossa frequência esperada. A gente vai ter o valor de 0,7304. Mas beleza, a gente quer o somatório de todo mundo daqui, ó, desse canto aqui. Então a gente vai aplicar essa continha que a gente acabou de fazer para cada linha da nossa tabela e fazer o somatório de todo mundo. Fazendo essas continhas, né, a gente obtém o valor de Q quadrado de 2,3118. Beleza? Então, o nosso primeiro dado a gente já tem. Agora, a gente vai achar o nosso grau de liberdade para a gente ir lá na nossa tabela e achar o nosso Q quadrado tabelado, ou seja, o nosso Q quadrado crítico. Então, como que a gente faz para achar nosso grau de liberdade no teste de Q quadrado para dois critérios? A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar o número de linhas que a gente tem na nossa tabela, menos 1, vezes o número de colunas que a gente tem na nossa tabela, menos 1. Fazendo essa continha, a gente chega no resultado igual a grau de liberdade igual a 2. Então, chegando aqui, para achar o nosso valor tabelado, a gente tem aqui o nosso nível de significância igual a 5%, o que significa que a gente assume a responsabilidade de dar 5% errado a nossa conclusão do exercício. E a gente tem aqui também nosso grau de liberdade igual a 2. Então, procurando aqui na nossa tabela, a gente acha esse valor de 5,991. Então, a gente tem aqui todos os dados que a gente precisa para ter a nossa conclusão. Vamos analisar. Então, beleza. Aí, olhando aqui para o nosso gráfico, tudo que tiver entre a região de 0 e o nosso valor tabelado, que é o nosso Q quadrado crítico, no caso aqui é de 5,991, tudo que tiver nessa região, todos os valores que estiverem nessa região, eles tendem a se igualar. E tudo que tiver depois, ele é significativamente diferente. Então, analisando aqui no nosso caso, que é no nosso exercício, a gente tem que a nossa hipótese é verdadeira. Nossa hipótese inicial lá é verdadeira. Porque a gente falou o seguinte,
que as frequências dos produtos defeituosos é proporcional para cada tipo, para cada fábrica, beleza? Então, a gente olhando aqui para o nosso gráfico, o Q quadrado que a gente calculou, ele está entre essa região. Então, beleza, a nossa hipótese inicial é verdadeira, sim. Mas a gente falou também de nível de significância, que a gente tinha 5% de chance de estar errado. Então, vamos imaginar que a gente está realmente errado. Esse 5% é verdadeiro. Então, nesse caso, eu aceitando nossa hipótese inicial como verdadeira, eu estaria cometendo um erro do tipo 2, que é quando a gente não rejeita a nossa hipótese nula ou nossa hipótese inicial, quando na verdade ela é falsa. Beleza? Então, a gente fez aqui a nossa conclusão e, aqui eu deixei algumas referências, se vocês quiserem se aprofundarem um pouco mais sobre o assunto. Então, por hoje, foi uma aula assim mais para reforçar como se faz o teste de Q quadrado para dois critérios. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no Teams ou até mesmo me enviar um e-mail que eu vou estar à disposição de vocês. Beleza? Então, é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.